E agora a gente vai falar de um assunto de extrema importância, tanto para a odontopediatria quanto para a fonoaudiologia e outras áreas da saúde. A respiração oral é uma área que tem tido bastante interesse agora, atualmente, em função da medicina do sono, das novas pesquisas que estão sendo desenvolvidas e do impacto que isso pode gerar ao longo do tempo, não somente na infância, mas que isso pode perdurar até a idade adulta. Então, a respiração oral já foi amplamente estudada, a gente tem aí muitos artigos, a gente tem um material muito grande de pesquisa, tanto na medicina quanto na fonoaudiologia, na odontologia, na nutrição, na fisioterapia, sobre os impactos e as consequências da respiração oral no desenvolvimento da criança. E então, quais são as principais causas da respiração oral? A gente tem aí a hipertrofia da adenoide, a hipertrofia das amígdalas, temos também a hipertrofia dos cornetos, e aí a gente tem a rinite alérgica, que é uma característica de difícil manejo, porque a rinite não tem cura, ela tem tratamento, então isso exige que esse paciente, que essa família fique em constante busca pelo controle da rinite. Nem sempre isso é tão fácil, então principalmente o odontopediatra, que tem sempre um contato todo mês ou a cada 6 meses, enfim, que tem um contato mais constante com a criança e com a família, que realmente toda vez que essa pesquisa com relação à rinite e à saúde respiratória ela seja recorrente. Quando o paciente está fazendo fonoaudiologia e a gente está trabalhando junto, normalmente isso faz parte da conduta fonoaudiológica, sempre ter a observação e o questionamento com relação ao controle da rinite. Então fica como sugestão para o odontopediatra também, eu acredito que muitos de vocês já façam isso, mas a gente precisa de fato ficar lembrando dessa característica da rinite, porque ela pode ser um fator que faça com que essa criança que já passou, por exemplo, a respirar pelo nariz, volte a respirar pela boca depois de um ano muito ruim, enfim, de um inverno ruim ou de várias crises de rinite que não foram controladas. Temos também a flacidez da musculatura orofacial, que também pode levar à respiração oral, uma respiração oral aí viciosa, sem, nesse momento, uma característica específica de obstrução mecânica. E temos também aí a questão dos hábitos, aquela criança que ainda fica com a chupeta parada na boca, aquela criança que fala com a chupeta na boca, que brinca com a chupeta na boca. Então, é uma criança que já assume uma postura de língua inadequada e aí tende a ficar, por vezes, com os lábios entreabertos. Então, quais são as consequências? Onde que a gente tem consequências da respiração oral, né? Nos lábios, na própria respiração, que fica superior e encurtada, na musculatura orofacial, na musculatura da língua, no posicionamento dentário e também na estrutura da face. Então, agora a gente vai ver um pouquinho mais de perto cada uma dessas consequências. Então, quais são as alterações craniofaciais e dentárias que a gente pode esperar em decorrência da respiração oral? Então, a gente tem um crescimento facial mais verticalizado, um ângulo goníaco aumentado, a gente tem aquela pressão do palato para que o palato normalmente com um palato mais estreito e ogival, mais aprofundado, alteração no nariz, que aí a gente pode ter várias, como desvio de septo, narinas estreitas, alteração no posicionamento dentário. Então temos idioclusão, pode ser a mordida cruzada, pode ser a mordida aberta, pode ser também o overjet, né? Esse posicionamento anteriorizado dos dentes anteriores. Então a gente tem também dimensões faciais mais estreitas, e ainda o hipodesenvolvimento dos maxilares, como por exemplo o desenvolvimento o hipodesenvolvimento da maxila, deixando essa maxila com um crescimento diminuído.
E isso é bastante importante, tem um impacto. Eu vou voltar aqui rapidinho, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ótimo. Só para explicar um pouquinho do que a gente tem do palato, né? Por que esse palato aprofunda? Então, isso já é de conhecimento, mas nunca é demais conversar sobre isso. E esse palato, ele perde, a partir do momento que a criança passa a respirar pela boca, que ela abre a boca para respirar, então a criança perde o apoio fisiológico da língua no céu da boca, que é o que dá o direcionamento de crescimento neste sentido, no sentido horizontalizado. Então a criança abre a boca, essa língua baixa, e a partir deste momento ela perde a sua orientação de crescimento e esse palato acaba crescendo num sentido mais verticalizado do que horizontalizado, e aí acaba cruzando a mordida. E alteração nos órgãos fonoarticulatórios, o que a gente tem? Os lábios, muitas vezes hipofuncionantes, então é muito comum ter eversão do lábio inferior, quando a gente consegue observar a mucosa do lábio inferior. Isso também pode acontecer no lábio superior. Às vezes a gente tem o filtro que fica mais encurtado, e é importante a gente diferenciar filtro curto de filtro encurtado. Então, algumas crianças, pessoas têm a característica facial, e isso é genético, de ter o nariz mais empinadinho, né? Então, se eu fizer isso com a ponta do meu nariz, que é bem bonito, mas o que acontece? O meu filtro sobe, né? Então, não necessariamente... eu vou fazer força para fechar a boca. Então, não necessariamente esse filtro ele está encurtado, mas ele pode ser curto mesmo em função do ângulo nasolabial mais aberto. A língua, ela tem uma característica, assume uma postura mais alargada, mais anteriorizada e baixa dentro da boca. As bochechas ficam mais flácidas e hipofuncionantes. A gente tem uma demora na resposta dos bucinadores. A musculatura elevadora de mandíbula também perde um pouco da sua força, tanto quanto a musculatura supraioidea. E a gente pode ter também uma característica de... alteração de propriocepção intraoral pela criança ou desse espaço perioral. Então é aquela criança que às vezes acumula saliva e não percebe, ou é uma criança que baba ou que simplesmente acumula saliva nos cantos da boca, e essa criança fala, conversa e ela não deglute porque realmente não percebe a saliva. É aquela criança que está comendo, que fica com o resto de comida e também não percebe que está com o resto de comida na boca. É aquela criança que não consegue organizar o movimento da língua porque realmente tem uma dificuldade de propriocepção intraoral. E alterações corporais, aí temos várias também, deformidades torácicas, musculatura abdominal, e essa musculatura abdominal ela fica projetada para frente, eu já vou explicar por quê. A questão das olheiras é um fator discutível, porque temos um fator genético relacionado à presença de olheiras, então a gente anota isso como um dado, mas ele de fato hoje não é um dado determinante, ele é uma característica que aí a gente no conjunto da obra pode fazer diferença como um sinal depois de diminuição da intensidade dessas olheiras ou redução da coloração, né, ficando uma coloração menos pronunciada, mas de qualquer forma a gente tem que levar em consideração essa característica genética. A alteração na posição da cabeça, dos ombros, do quadril e dos pés, e aí vem como uma cadeia de adaptação postural. Então, o que acontece, né? O respirador oral, como vocês podem ver nessa figura de baixo, ele muda a sua posição de cabeça. Então, ele vai fazer isso aqui, essa flexão para trás da cabeça. Só que a hora que eu faço isso, eu perco o meu horizonte. Então, olha só, eu estou olhando para cima, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso trazer isso para frente para eu melhorar o meu horizonte. Só que a hora que eu faço isso, eu perco o meu centro de gravidade. Então, eu tenho que trazer o ombro para frente, a musculatura, o quadril vem para frente, essa musculatura abdominal fica mais fraca e a gente tem, então, uma cadeia que chega
até os pés, de alteração postural, e por isso muitas vezes, e é muito comum, que a gente precise da ajuda do fisioterapeuta, mesmo nas crianças, para que a gente tenha uma organização dessa postura corporal também. E com relação ao peso, por vezes a gente tem crianças que têm baixo peso relacionado muito à falta de prazer de se alimentar. Então, às vezes são crianças que têm aquela rinite alérgica constante, que tem as infecções recorrentes de via aérea superior, e aí o que acontece? Essa criança tem redução de paladar, tem redução do olfato e ela não tem prazer de comer. Então, uma criança que come muito pouco, que come apenas para se alimentar, que come porque a mãe, né, a família fica empurrando, mas por vezes a gente tem crianças de baixo peso, ou então ao contrário, crianças com alteração de peso para cima, crianças que são mais gordinhas. E por quê? Porque às vezes são crianças que então comem muito durante a refeição, é aquela criança que come muito rápido e o prato, come um prato inteiro e quer mais, não dá tempo de ter a sensação de saciedade. E também, se essa criança tiver um distúrbio respiratório do sono associado, ela pode ter aí o seu sistema hormonal desregulado, e isso também levar à vontade de comer alimentos não tão saudáveis, uma vontade maior de comer doces, por exemplo. Então, a gente tem que observar essa questão do peso e registrar. Alterações funcionais, e aí a gente tem alteração em todas as funções do sistema estomatognático. A mastigação, ela vai ficar ineficiente, incoordenada, muitas vezes uma criança que come de boca aberta, às vezes uma criança que deixa escapar alimento, uma criança que come fazendo barulho. Vocês vão ver depois, na última aula tem um exemplo de uma criança mastigando, e aí a gente junta tudo nesse exemplo que vocês vão ver nesse vídeo, de uma criança que tem alteração de respiração e de mastigação, quando a gente estiver falando dessas funções de mastigação e deglutição também. Alteração na deglutição, porque se eu tenho uma língua mais anteriorizada, mais baixa, mais flácida dentro da boca, normalmente eu tenho uma deglutição que, ao invés de ela ser antero-posterior, essa deglutição passa a ser póstero-anterior, ou seja, com um movimento de trás para frente, e aí também impactando no posicionamento dos dentes, bem como se eu não tiver selamento